meus irmãos, boa noite. Boa noite. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Depois de nós começarmos a semana, e eu sei que todo dia de trabalho é dia cansativo. E quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, nós estamos cansados, é verdade. Alguns que têm jornada de trabalho ainda mais compridas do que os outros. Mas, irmãos, nada melhor do que renovar as nossas baterias, estando aqui na casa do Senhor e ouvindo da sua palavra. Certamente você vai sair daqui nessa noite revigorado, revigorada, e certamente nós teremos pique para chegarmos até domingo, crendo que a nossa força vem do Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Senhor meu Deus, estamos aqui em tua casa, Pai querido, nos alegrando porque nós sabemos que não existe lugar melhor, Senhor, do que estarmos na casa do Pai, nos braços do nosso Pai, aquele que nos toma pela mão, aquele que nos pega pelo braço e diz assim: venha, meu filho, porque eu te darei descanso. Venha, meu filho, porque na casa do Pai nunca falta uma palavra de consolo, porque na casa do Pai nunca falta uma palavra de encorajamento, na casa do Pai nunca falta o alimento, e nós aqui nos alimentamos da tua palavra, Senhor Deus. Nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, porque se estamos aqui hoje é porque teve a tua permissão, ó Deus. Se estamos aqui hoje, Senhor, é porque a tua mão forte e poderosa nos guardou, nos protegeu, nos sustentou, nos livrou, nos deu tantos livramentos, Senhor, que tantos deles nós nem sequer imaginamos, Pai. Muito obrigado, Deus, pela noite, e que a tua santa palavra venha fazer morada em nossos corações, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai querido, pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui em tua casa, Pai querido. Recebe a nossa vida, recebe o nosso culto, recebe os nossos louvores, as nossas palmas, recebe, Senhor Deus, as nossas orações e, acima de tudo, ó Deus, recebe a nossa vida, Pai querido, em nome de Jesus. O salmista disse, meus irmãos: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui estamos nós, na casa do Senhor. Então, entregue o seu melhor louvor nessa noite, para que o nome do Senhor Deus continue sendo reverenciado, continue sendo glorificado. Amém. We'll
podemos louvar e bendizer ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, porque Deus nos chamou. Não foi somente pela nossa vontade, mas é porque Deus nos chamou. Foi Deus que nos trouxe a esse lugar. Aleluia. Muitas vezes nós não refletimos. Por que as coisas acontecem, meus irmãos? Por acaso? Não. Coincidência? Muito menos. Por acaso do destino? Também não. Todas as coisas acontecem pela vontade soberana de Deus. E se você está aqui hoje na casa do Senhor, foi porque você atendeu, porque você obedeceu ao chamado do seu Deus. E se você está aqui, use a sua voz, use as suas mãos e louve a Deus. Quando nós conseguimos mergulhar no ser de Deus, e quando nós mergulhamos na palavra do Senhor, e quando nós meditamos nessa palavra dia e noite, como escreveu o salmista no Salmo 1, a minha alegria está na lei do Senhor, e nela medito noite e dia. E quanto mais nós conhecemos do nosso Deus, e mais nós nos alegramos, e mais nós nos enchemos, e mais nós nos completamos ouvindo a palavra de Deus e sendo alimentados pela palavra do Senhor, que é o nosso alimento espiritual. Aleluia. Coração
Como eu disse a vocês agora há pouco, este é o nosso último domingo de setembro e nós vamos concluir hoje aquela série de mensagens que nós começamos o mês passado, em agosto, sobre as famílias. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Serão apenas 3 versículos. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra. E depois permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos trabalhar por alguns textos nessa noite. Todos encontraram? 1 Timóteo, capítulo 3. Vai ser do verso 14 até o verso 16. Amém? Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Oh Deus querido e santo, obrigado por esse banquete que nós temos em nossas mãos, ó Deus. Obrigado pela preciosa leitura da Tua Santa Palavra, Deus. E que o Teu Santo Espírito venha a nos iluminar nessa noite, ó Deus, para que possamos entender o que o Senhor quer que nós apliquemos em nossas vidas. E desde já te agradecemos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Como eu disse a vocês, essa é a nossa última mensagem da série voltada para as famílias. E de tanto falarmos, meus irmãos, e ainda que muito tenhamos falado sobre família, eu sei que muitas outras coisas ainda precisam ser ditas, mas nós deixaremos isso para um próximo momento, para um próximo tempo. Mas eu queria fechar a série de família nessa noite, falando sobre a nossa família da fé. E é por isso que o tema dessa mensagem, vocês devem ter visto, é o privilégio de fazermos parte da família de Deus. Como é bom sabermos que nós fazemos parte da família de Deus. E meus irmãos, isso é um privilégio para nós. Aí eu já começo perguntando a você: existe, meus irmãos e minhas irmãs, privilégio maior para um ser humano, para um homem, para uma mulher, do que fazer parte da família de Deus? Não. Ainda que nós tenhamos a nossa família de sangue, e todos nós aqui as temos, mas como é bom sabermos que nós fazemos parte desta família de fé, desta família de Deus.
E é tão importante essa família de fé, que alguém já escreveu que a igreja é plano de Deus, a igreja é projeto de Deus. Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender como tem pessoas ainda que dizem que não querem fazer parte de uma igreja, que não querem fazer parte da família de fé, que não querem fazer parte da família de Deus. Porque, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que Cristo pagou um alto preço para comprar a quem? A mim e a você. E quem somos nós? Nós somos a igreja de Deus. Cristo morreu naquela cruz do Calvário para comprar a sua igreja com preço de sangue. Por isso não entra na minha cabeça e não entra na cabeça de nenhum cristão, um crente, dizer que não quer ir à igreja. E o pior que nós estamos vivendo hoje, Ivonete, pessoas que dizem que são crentes, mas não querem se envolver com a igreja de Deus. De pessoas, irmã Dorinha, que são crentes, mas dizem agora que são crentes não praticantes. No resumo, Lena, são crentes que dizem que não precisa, não há necessidade de ir à igreja. Tem pessoas que acham que simplesmente no dia de domingo, o dia do Senhor, as pessoas acham que somente ela, com o seu smartphone e o seu sinal de Wi-Fi, podem simplesmente abrir alguma página do YouTube e encontrar algum pregador que seja da sua vontade, que esteja pregando o que ela queira ouvir, não o que Deus tem para falar, mas o que ela quer ouvir. E as pessoas acham atualmente, Francisco, que isso é ser igreja. Nunca foi e jamais será. Meus irmãos, nós precisamos entender que a partir do momento que nós fomos regenerados, a partir do momento que nós fomos comprados, nós agora fomos enxertados como aquele pedacinho de planta que se coloca no caule de outra planta. E nós fomos enxertados na família de Deus. Por isso, não existe lugar melhor para nós estarmos do que com aqueles que são da nossa mesma família da fé. Não tem como uma pessoa dizer que não quer vir à igreja, que não precisa ter comunhão com os santos. É difícil. Não dá para entender. E então, meus irmãos, quando nós nos deparamos com o texto que foi lido nessa noite, e Paulo está escrevendo a Timóteo, e nós precisamos ter em mente que Timóteo era um pastor lá na cidade de Éfeso, e Paulo está dizendo a Timóteo: olha, eu estou escrevendo estas coisas, toda esta carta, mas eu estou lhe escrevendo, Timóteo, mas eu espero ir vê-lo em breve. E Paulo, meus irmãos, tinha um objetivo, Paulo tinha uma finalidade quando ele escreveu essa carta. E ele vai dizer aí no versículo 15, ele vai dizer: olha, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar aonde? Na casa de Deus. Interessante, meus irmãos, que hoje em dia tem-se uma dificuldade gigante e a gente não consegue entender por que as pessoas têm tanta resistência a vir à casa de Deus, a se relacionar com os irmãos. Mas mais interessante ainda é que Paulo vai usar aqui três representações para o que é uma igreja. Paulo vai dizer a Timóteo: olha,
eu estou te escrevendo essas coisas, Timóteo, porque eu quero me ver. Mas se eu demorar, para que você saiba como as pessoas devem comportar-se na igreja, e ele vai dizer que a igreja é a casa de Deus. Não é a casa da sogra, é a casa de Deus. Não é a casa da mãe Joana, mas é a casa de Deus. E se a casa é de Deus, quem é que manda nesta casa? É o próprio Deus. Nem sou eu, nem são vocês, mas quem manda nesta casa, quem é o proprietário desta casa de fé, é o próprio Deus. E ele vai dizer também que além de essa casa ser a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. Paulo não disse a Timóteo, digo, que essa casa é a casa de um Deus morto. Muito pelo contrário. O Deus que habita nessa casa está vivo e muito vivo. E Ele habita no meio do seu povo. E Ele anda no meio do seu povo. Mas não apenas a igreja do Deus vivo. E Ele completa dizendo que a igreja de Deus é coluna e fundamento da verdade. E são essas três representações para nós que somos parte da família de Deus, que eu queria dividir com vocês nessa noite. E Paulo começa dizendo a Timóteo, Lena, que a igreja é a casa de Deus. E a palavra que ele usa aqui no grego é a palavra oikos, ou oikos, que quer dizer casa ou residência, Cícera. E no contexto do que Paulo está escrevendo aqui, ela pode ter dois significados. Ela pode representar efetivamente aquele edifício, a construção de verdade, que é a casa de Deus. Um edifício construído. Mas também ela pode ter a conotação ou a ideia de que esta casa de Deus pode ser também a família de Deus. E é exatamente nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês. A igreja sendo a casa de Deus, sendo a família de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta. Nesse mesmo capítulo 3, Cícera, veja o que é que diz aí, os versículos 4 e 5. 1 Timóteo 3, versos 4 e 5. Abra a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta. 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em submissão, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Observe que Paulo usa a figura do bispo, do presbítero, do pastor, que o pastor precisa cuidar muito bem da sua casa. E ele inclusive faz a comparação, porque se o pastor não pode cuidar bem, não consegue cuidar bem da sua casa, como é que ele vai cuidar da casa de Deus? Portanto, a ideia que Paulo está nos dando aqui é que a igreja, a casa de Deus, é também a família de Deus. E para que seja reforçada essa ideia, pule aí, Cícera, para o capítulo 5 desse mesmo livro, desse mesmo 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Asperamente os anciãos, mas ademoestados como a paz, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em toda pureza. Observem, meus irmãos, que assim como Paulo estava ensinando a Timóteo, assim também eu e você devemos proceder na casa de Deus, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros,
encorajando uns aos outros, muitas vezes trazendo uma palavra de consolo uns aos outros, trazendo uma palavra de conforto uns aos outros, muitas vezes trazendo a nossa ajuda, muitas vezes trazendo o nosso apoio. É assim que nós, como família de Deus, fazemos. Porque, meus irmãos, a partir do momento que nós entendemos que fazemos parte de uma mesma família, de que nós temos o mesmo Pai, de que todos somos irmãos por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, não tem como ser diferente. Assim como na sua casa você encontra pessoas com vários comportamentos, sim ou não? Sim. Na sua família tem pessoas que são aquelas que são mais explosivas, mas também tem aquelas pessoas que são mais meigas, aquelas pessoas que gostam mais de conversar, aquelas que são caladas demais, aquelas que gostam mais de trabalhar e aquelas que dão uma fugidinha também do trabalho. Assim como acontece na sua família de sangue, da mesma forma, meus irmãos, nós encontramos estas mesmas pessoas. Aonde? Na igreja. E essa é a grande graça de Deus, que pessoas que vêm de famílias diferentes, pessoas que vêm com educações, com culturas diferentes, e Deus coloca todas estas pessoas aonde? No mesmo espaço. Pessoas mais novas, como Laurinha, que estava ali, que passou por aqui ainda agora, como também com a nossa irmã Dorinha, que tem mais experiência de vida. Deus coloca em um mesmo lugar, na sua mesma casa, pessoas que vieram do interior de Pernambuco, mas Deus colocou também irmãos que vieram de um outro país. E todos eles se reúnem aqui, meus irmãos. E no final das contas, não tem briga, não tem discussão, não tem desentendimento, porque todos aqui vêm com um único objetivo. E qual o objetivo é esse? Louvar ao Senhor. É louvar e bendizer o nome do Senhor. E essa é a graça do Evangelho. Essa é a beleza do poder de Deus derramado sobre a vida do seu povo. Mas se por um lado, meus irmãos, nós encontramos pessoas com todo tipo de temperamento, de comportamento, de atitude, na sua família de sangue, você encontra segurança? Na sua família de sangue, Dindo, você encontra consolo? Na sua família de sangue, você encontra encorajamento? Mas na sua família de sangue, você encontra aquela grande proteção? Da mesma forma, meus irmãos, tudo isso nós encontramos aqui nesta família de fé. Porque no momento em que nós estamos reunidos, se aparecer um perigo, todos correm juntos para socorrer uns aos outros. No momento em que nós percebemos que temos um irmão que está passando por um momento difícil, e nós temos sempre a iniciativa de correr em direção àquela pessoa e abraçá-lo, porque ela para que ela entenda que ela não está só. Ou quando nós temos a grande alegria de termos, por exemplo, a nossa irmã Lena, que está morando agora em outra cidade, e quando ela arruma um tempinho, uma brechinha, para sair daquela outra cidade e vir ter conosco, pense numa festa grande. Porque tudo isso nós encontramos, meus irmãos, na igreja. E é por isso que eu disse a vocês, como tema dessa mensagem, que é um privilégio para nós fazermos parte da família de Deus. Porque tudo isso nós encontramos aqui. Nós encontramos alegria, nós encontramos proteção,
nós encontramos, muitas vezes, consolo e conforto. Muitas vezes nós encontramos um ombro para ouvir o nosso choro e um abraço naqueles momentos em que mais nós estamos tristes. Tudo isso, meus irmãos, nós encontramos na igreja. Mas é interessante que o texto ele trabalha também, segundo essa palavra de Paulo, como sendo a igreja, como sendo a casa de Deus, Francisco. Que a igreja também faz parte, ela é base da sociedade. Meus irmãos, os principais valores, ou os verdadeiros valores bíblicos, que você encontra na sua casa, você também encontra aqui. Porque aqui, os valores bíblicos, eles são muito levados a sério. E louvado seja Deus, porque ainda temos a igreja sendo um grande referencial no mundo, como sendo um grande farol que guia a sociedade. Porque na hora que as coisas apertam, Carol, todo mundo se lembra de quem? Da igreja. Nesse momento em que tem muitas pessoas que estão precisando de alimentos, aonde as pessoas recorrem muitas vezes? A igreja. Quando as pessoas estão passando por problemas emocionais, tantas e tantas vezes, o pastor é chamado a fazer um gabinete, e muitas vezes a palavra de encorajamento funciona muito melhor do que uma conversa com um estranho. Ou quando a pessoa acha que já não tem mais esperanças, e nós chegamos para esta pessoa e lemos a palavra de Deus, e esta palavra de Deus tem o poder de trazer de volta a esperança para aqueles que a perderam. É por isso que a igreja continua e continuará sendo a base da sociedade. Ainda que muitos queiram fechar as portas da igreja, mas a igreja jamais deixará de ser a base da sociedade. E além disso, um outro aspecto que Paulo nos traz, dentro dessa visão da casa de Deus, é que ela é propriedade exclusiva de Deus. Como eu disse a vocês, nós iremos trabalhar alguns textos nesta noite. Abra sua Bíblia, Ivonete, por favor, em Atos capítulo 20, verso 28. Atos capítulo 20, verso 28. Atos 20, 28. E veja o que Paulo vai dizer acerca da casa de Deus. Olhai-vos por vós e por todos o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Observe, meus irmãos, que Paulo, dizendo àqueles presbíteros, ele disse: olha, a igreja é propriedade exclusiva de Deus, que ele mesmo comprou com seu próprio sangue. É como se Deus comprasse a igreja com seu sangue e ele registrasse no cartório celestial: a igreja é propriedade exclusiva de Deus. É essa a imagem que nós precisamos ter, meus irmãos, acerca da igreja como sendo a casa de Deus, porque ela é de fato a família de Deus, ela é a base da sociedade, irmã Dorinha, e ela é propriedade exclusiva de Deus, porque foi comprada com o seu próprio sangue. Aleluia! Mas então, Paulo agora nos apresenta, Lena, uma segunda verdade acerca da igreja. Se por um lado Paulo disse que ela é a casa de Deus, por outro lado ele vai dizer que a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. Paulo não disse, Francisco, em nenhum momento que a igreja é a igreja do Deus morto, porque de fato Deus não está morto, ao contrário do que muitos acreditam, principalmente nos meios acadêmicos.
nas universidades, nos meios intelectuais, e dizem que Deus está morto, mas não, a igreja é a igreja de Deus vivo. E o Deus que habita nessa igreja, o Deus que anda no meio da igreja, Ele é um Deus vivo. E Paulo, quando ele fala em casa de Deus, ele usa a palavra grega oikos, mas agora ele vai usar outra palavra, e ele vai usar a palavra eclesia. E essa palavra quer dizer, no resumo, meus irmãos, é o ajuntamento de pessoas que foram convocadas. Poderíamos dizer também que essa palavra eclesia significa um ajuntamento daqueles que foram chamados. E esse chamado, meus irmãos, acontece de pessoas que foram chamadas do mundo para estarem aqui na casa de Deus. E esse chamado irresistível aconteceu no momento em que você foi convertido a Cristo, em que Cristo te converteu. E Paulo também usa nesse texto, nessa frase, 3 significados, Alisson, para a palavra igreja. E meus irmãos, nós poderíamos dizer claramente que a igreja é a comunidade daquelas pessoas que foram chamadas do mundo, que foram santificadas por Deus e que mais uma vez foram enviadas ao mundo. Essa palavra igreja aparece aproximadamente, digo, 144 vezes no Novo Testamento. A palavra igreja. E somente Paulo, irmã Dorinha, usa aproximadamente 70 vezes essa palavra. Por isso que nós consideramos tão importante, tão relevante falarmos sobre a igreja de Deus. Porque esta igreja de Deus, ela tem pelo menos 3 características. Se você está aqui nessa noite, e eu disse isso no começo do culto, se você está aqui nessa noite, Carol, entenda, e todos nós entendamos, que se estamos aqui, foi porque Deus nos escolheu, foi porque Deus nos chamou, foi porque Deus nos escolheu, Deus nos elegeu. Há um texto muito interessante que o apóstolo Pedro escreve lá na sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, quando ele vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10, Pedro vai dizer: antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Antes vocês não tinham recebido a misericórdia de Deus, mas agora vocês receberam a misericórdia de Deus. Aleluia! Antes nós não éramos nem povo, Francisco, mas agora, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos elegeu, porque Deus nos chamou e nós obedecemos ao seu chamado, agora nós fazemos parte dessa geração eleita, dessa nação santa, desse sacerdócio real, e somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Se nós estamos aqui, foi porque nós obedecemos incondicionalmente ao chamado de Deus. E há um ensinamento muito bonito nessa fase, nessa mensagem, porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos salvou, e Deus agora nos manda de volta. E agora todos nós fazemos parte de quê? Desta missão. E que missão é essa? Proclamarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós agora vamos dar prosseguimento àquela missão que Cristo começou. Ele disse: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que os escolhi.
E agora Ele está nos mandando para que nós continuemos a missão que Cristo começou nessa terra, meus irmãos. Esse é o segundo ensinamento também. Se por um lado nós somos escolhidos por Deus e nós estamos aqui para cumprir esse chamado, por outro lado, sendo a igreja do Deus vivo, nós entendemos, meus irmãos, que o Deus que habita esta igreja, Ele é um Deus vivo. E Ele anda no meio do seu povo, e Ele habita em meio aos louvores. E todas as vezes que nós louvamos ao Senhor, e todas as vezes que nós cantamos, todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós suplicamos, todas as vezes que nós rendemos graças a Deus, Ele nos responde, porque Ele não está morto, e de fato Deus está vivo. E porque Ele está vivo, Ele compartilha da sua vida com a igreja. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes você já não veio à igreja e em meio aos seus louvores, e em meio às suas orações, em meio às suas súplicas, você não percebeu que Deus te respondeu? Quantas vezes Lena, Lusa, Ivonete, Carol, irmã Dorinha, Cícera, quantas vezes você já não chegou na igreja triste? Muitas vezes decepcionada com alguém ou com alguma situação, ansiosa, preocupada com alguma coisa. E quando você chega na casa de Deus, através da leitura da palavra, e você entende que é Deus se revelando para você, e muitas vezes Deus responde aquela sua dúvida, Deus responde aquele seu anseio, Deus responde aquela sua dúvida, aquele seu problema, e você diz: louvado seja Deus, porque Ele está atento aos meus louvores. Se de fato Deus não estivesse vivo, Ele não responderia às suas perguntas por meio da leitura da palavra de Deus, e muitas vezes por meio da explicação da palavra de Deus. Se Deus não estivesse vivo, Ele não habitaria no meio do seu povo. Mas porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã, como diz o louvor. Mas porque Deus está vivo, e Ele de fato está olhando para você e para mim, e Ele está andando em meio a você e a mim, porque, meus irmãos, você e eu somos templo do Espírito Santo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, abra aí, Cícera, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, para que através da palavra de Deus você nunca mais duvide que você é templo do Espírito Santo e que Deus habita em você. 2 Coríntios capítulo 6, versos 16 a 18. Bem alto, Cícera, para todo mundo ouvir. 2 Coríntios capítulo 6, versos 16 a 18. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário de Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Nós somos santuário do Deus vivo.
Nós somos templo do Espírito Santo. E Ele está dizendo nesse momento: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas. Porque de fato, meus irmãos, Deus está vivo e Ele vive no meio do seu povo e Ele habita no meio da igreja. Existe um louvor que nós cantamos muito aqui na igreja. Me acompanhe nesse momento e você vai ver que tudo isso que nós estamos falando faz todo sentido. Aquele louvor é: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia! Deus está aqui. Ele habita em meio ao seu povo, porque Ele é um Deus vivo e a igreja dele é viva e Ele tem dividido, Ele tem compartilhado a vida dele com a igreja, e a igreja somos vocês e eu. Aleluia! Mas há uma terceira verdade ainda, meus irmãos, que porque nós precisamos entender que é um privilégio fazermos parte da família de Deus, é que a igreja é a casa de Deus. A igreja é a igreja do Deus vivo, mas ela também é coluna e fundamento da verdade. Meus irmãos, a igreja é que sustenta a verdade. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade, Helena. É porque Timóteo era pastor em Éfeso, Francisco. E Éfeso era uma cidade muito bonita, Carol, muito bela. E Paulo usa aqui esses elementos da arquitetura para dizer: olha, a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. E quando ele se refere à coluna, ele está dizendo que a igreja é aquela que sustenta a verdade. A igreja é aquela que tem como o seu fundamento a verdade. A igreja é aquela, meus irmãos, que vive com base nesta verdade. E se a igreja é quem sustenta a verdade, se a verdade é o fundamento, é o alicerce da igreja, por outro lado, é esta verdade que tem sustentado ao longo de todo o tempo a igreja do Senhor. Meus irmãos, a verdade, ela não apenas sustenta, mas a verdade, ela é a beleza da igreja. É por isso que Paulo usa fundamento em outras versões. Paulo vai dizer que a verdade é baluarte, a igreja é baluarte da verdade. Porque o baluarte é aquelas colunas que embelezam, Dindo, aquelas colunas que deixam bonitas a estrutura. E a verdade, irmã Dorinha, é a beleza da igreja. A grande beleza da igreja é porque ela vive pela verdade. Ela é sustentada pela verdade, mas ela também vive pela verdade. Por outro lado, Carol, se a verdade é quem sustenta a igreja, por outro lado, esta verdade, ela é a vida da igreja. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja é a vida, a verdade é a vida da igreja. A igreja é um organismo vivo, meus irmãos. A igreja vive pela verdade. A igreja não trabalha com mentiras. A igreja não trabalha com lendas. A igreja não trabalha com contos. A igreja ela é viva, porque a vida, que é a verdade, é que está contida na igreja. Ela é a própria vida da igreja. Cristo é a vida da igreja. Além disso, além de esta verdade ser o fundamento da igreja, de ser a verdade, ser a beleza da igreja, mas a verdade
também é a mensagem da igreja. E esta verdade, meus irmãos, é que Jesus Cristo é quem sustenta a igreja. A grande verdade é que Deus é a verdade, é que o Espírito Santo é a verdade, é que Cristo é a verdade, e que a palavra de Deus é a verdade, e é por isso, é por essa verdade que a igreja vive, é este ensinamento que a igreja prega, e não existe outro mandamento a não ser pregar a palavra de Deus. E esta palavra de Deus tem poder para regenerar o homem, poder para renovar a vida do homem, poder para sustentar o homem dito, poder para encorajar o homem. Como disse Paulo também a Timóteo, esta mesma palavra é que tem o poder de instruir, de ensinar, de regenerar e de corrigir o cristão. É pela palavra que a igreja vive e é pela palavra que nós vivemos. Porque esta palavra é a verdade de Deus. E não existe outro ensinamento, Lena, que a igreja verdadeira do Senhor vive e é fundamentada. Mas aí então, meus irmãos, versículo 16, estamos chegando no final da nossa mensagem. E Paulo vai dizer aqui que não há dúvida que grande é o mistério da piedade. E meus irmãos, quando Paulo fala que grande é o mistério, Paulo em nenhum momento está falando sobre ocultismo ou sobre ciências ocultas, muito pelo contrário. O que Paulo está querendo nos dizer nessa noite é que aquilo que ainda não havia sido revelado está sendo revelado agora. De que Cristo é o mistério da piedade. De que Cristo é o mistério de Deus revelado através das Escrituras. Grande é a piedade, e a piedade é Jesus Cristo. E então Paulo nos apresenta 6 características acerca de Jesus Cristo. E quando Paulo fala sobre isso, na verdade ele está trazendo um louvor antigo da sua época. E observe, meus irmãos, que Paulo, através dessas características de Jesus Cristo, ele vai trazer aqui algumas verdades acerca de Jesus. Ele vai dizer, meus irmãos, de que Deus foi manifestado na carne. E quem foi esse Deus que foi manifestado na carne? Cristo Jesus. E quando ele se manifestou em carne ou na carne, aonde Cristo veio manifestar-se na carne? Aqui na terra. E Cristo manifestou-se, ele esvaziou-se da sua glória, se fez homem, semelhante a homens, a mim e a você, Alisson. Ele se humilhou e revelou-se na carne. Mas ao mesmo tempo vai dizer Paulo que ele foi justificado no Espírito. E aonde Cristo foi justificado no Espírito? No céu. Se por um lado ele foi manifestado na carne aqui na terra, Francisco, por outro lado, Cristo foi justificado no Espírito no céu. Aleluia! E quando ele ressuscitou, e ele ascendeu aos céus, ele foi justificado em Espírito. Isso demonstra, meus irmãos, a primeira verdade, de que há a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Por outro lado, Paulo vai dizer também que se ele foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, ele também foi reconhecido. Paulo vai dizer que ele foi visto aonde? Por quem? Pelos anjos. E aonde Cristo foi visto pelos anjos? No céu. Se Cristo foi visto pelos anjos no céu, por outro lado, ele foi pregado entre as nações. Aonde? Aqui na terra. Se ele foi visto pelos anjos, mas ao mesmo tempo ele foi revelado e pregado entre as nações. Porque quando Jesus Cristo ressuscitou e ele ascendeu ao seu trono, e todas as vezes que nós pregamos esta verdade, nós estamos dizendo que ele ressuscitou.
Porque Ele é, sabe o que, meus irmãos? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E cada palmo deste universo está debaixo da autoridade e da soberania de Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos que Ele foi visto pelos anjos, Ele foi pregado entre as nações, e todo mundo ouviu de que Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Ele também foi recebido na glória. Diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, de que Cristo foi crido na terra. E automaticamente nós nos lembramos do Evangelho de João, capítulo 1, quando vai dizer que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles quanto os receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que creram no Evangelho, todos aqueles que creram em Jesus Cristo, foram recebidos e foram chamados, Carol, de filhos de Deus. E este Evangelho tem sido pregado pelo mundo, e muitos têm crido de que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus, e de que Ele é o próprio Deus. Mas quando Cristo ressuscitou, Ele foi recebido aonde? Na glória. E o que Paulo está nos ensinando nessa noite, meus irmãos, e olhe que verdade gloriosa e que verdade majestosa, de que Cristo, quando ressuscitou, Ele disse: é necessário que eu vá, mas eu também lhes deixarei aqui um consolador. Mas Cristo disse: eu irei, e quando eu estiver no céu, eu prepararei para vocês moradas. E de fato, Cristo agora é o nosso anfitrião, que está recebendo todos aqueles que morrem com Jesus Cristo e agora vão para a glória. E Ele vai dizer agora: vinde a mim, benditos de meu Pai. Porque disse o Senhor Jesus: para onde eu irei, vocês também irão. Porque a minha vontade é que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos ter em mente de que é um grande privilégio nós fazermos parte da família de Deus. Ainda que muitos aí fora acham que quem é mais importante nessa igreja, Helena, é a pessoa dele ou a pessoa dela. Mas nós que fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós que fazemos parte da família de Deus, nós sabemos que quem é mais importante na igreja é Jesus Cristo. E de que nós precisamos entender que é um privilégio para nós fazermos parte da família de Deus. E para finalizarmos este culto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. E que a igreja ficasse toda de pé nesse momento. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 3. Ivonete, lê para a gente, ou melhor, se toda a igreja puder ler, Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Isso. E que toda a igreja me acompanhe nesse momento na leitura. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Meus irmãos, amém. Meus irmãos, é por isso que Paulo vai dizer que é por causa de Deus, que é por causa do nome do Pai, que ele se põe de joelhos. E por meio deste nome, toda a família está ligada nos céus e na terra. É a mesma família que foi ligada por Deus no céu e na terra. Pense numa família chique, pense numa família bacana. Somos nós que estamos ligados no céu e na terra. Somos uma só família.
Por enquanto nós estamos aqui, e enquanto, como família de Deus, nós precisamos estar juntos em todos os momentos. Precisamos ser um só diante de Deus. De que nós fazemos parte da igreja do Deus vivo. E que esse Deus vivo habita no meio da igreja, que anda no meio da igreja, que habita no meio aos louvores, que está atento à sua oração, à sua súplica, ao seu louvor. E ele não cochila, e ele não dorme. E que essa igreja, que nós fazemos parte, ela é coluna e fundamento da verdade. E que a verdade que sustenta a igreja é a palavra de Deus. E a presença insubstituível do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Feche seus olhos nesse momento. Senhor meu Deus, nós não poderíamos encerrar esta série de mensagens falando sobre família sem que nós deixássemos de lado a nossa família de fé. São estas mesmas pessoas, ó Deus, que nós encontramos culto após culto, que se alegra com a nossa alegria, que chora com a nossa tristeza, que muitas vezes, ó Deus, nos encoraja naqueles dias difíceis, que nos estende a mão quando nós não temos mais forças para caminharmos. Ó Deus, obrigado por esta pequena porção da Tua família, que nós temos o privilégio de compartilharmos toda a nossa vida, ó Deus. Obrigado, Pai querido e santo, porque se nós temos a juventude de Laurinha, de Gabriel, de Daniel, de Thomas, de Laura, neta da irmã Adelaide, por outro lado, nós temos o vigor da juventude de Carol, de Davidson, de Beatriz, de Mateus, de Vitor, Senhor. E que outros jovens ainda, que o Senhor vai trazer para cá, para que a tua família cresça, ó Deus. Porque toda família é assim, Senhor. A tendência é que ela cresça, Deus. Não apenas em número, mas que ela cresça em alegria, que ela cresça em intimidade, que ela cresça, ó Deus, em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado pela maturidade, obrigado pela experiência de irmãs como nossa irmã Dorinha, nossa irmã Adelaide, nossa irmã Aparecida, pelo nosso irmão Valdir. Ó Deus, obrigado pela força, pelo vigor de homens como Francisco, como Alisson, Marinho, Davidson, Alberto, Rosinaldo. Oh, Senhor Deus, que o Senhor traga ainda mais homens valorosos como esses, que o Senhor traga homens ainda segundo o teu coração, Senhor. Que o Senhor também continue acrescentando a essas mulheres, mulheres valorosas, como Elisângela, como Cícera, como Lena, como Luza, Ivonete, como Patrícia, Mari, Rejane, ó Deus, e que o Senhor continue acrescentando, Pai querido, mais e mais membros a esta família, ó Deus. Que o Senhor continue sendo a verdade que sustenta essa igreja, ó Deus. Que o Senhor continue sendo a beleza dessa igreja, porque a beleza dessa igreja é Tu, Senhor. Porque a beleza dessa igreja é a Tua palavra, ó Deus. E que esta casa de fé e de oração continue se alegrando, Senhor Deus. Porque esta casa é propriedade exclusiva Tua, Senhor. E é nela que nós nos alegramos. E é nela que nós sentimos o prazer de estar nos atos do Senhor. É por isso que o louvor vai dizer que
que o nosso prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, rica e abundantemente. E domingo, meus irmãos, eu aguardo vocês aqui pela manhã, às 10 horas, para a nossa jornada bíblica. E no domingo à noite, às 18 horas, nós iremos falar, minhas irmãs, principalmente as irmãs. Se você conhece uma mãe que está passando por problemas, por dificuldades, por lutas com seus filhos, convide essa mãe para estar conosco domingo aqui na igreja. E se você tem sido alguém, uma mãe como essa, que se de repente já sofreu ou que está sofrendo com seus filhos, não perca a palavra que Deus tem para você domingo. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Amém.